Olá, 702, tudo bem? Então, hoje nós vamos caminhar para o módulo 10, ok? Onde a gente vai falar sobre triângulos, certo? Lembrando, pessoal, que é importante que vocês assistam aqui o nosso vídeo no YouTube, tá? Porque serão retiradas 2 questões para a nossa P4. Professora, mas hoje é conteúdo novo, não tem correção. Tomem cuidado com os exemplos, ok? Os exemplos também podem contar como questões na nossa P4. E nós vamos ter alguns exemplos hoje aqui. Em outros vídeos até a nossa P4. Tudo bem? Então vamos lá, galera. Hoje a gente vai falar sobre triângulos, certo? Classificação de triângulos quanto às medidas dos seus lados e a classificação quanto às medidas dos seus ângulos. Vocês sabem que triângulo, né, é um polígono de 3 lados, 3 ângulos, né? Nós conhecemos um triângulo. Vocês aprendem em desenho geométrico a construção de um triângulo com seu compasso, com a sua régua. Você consegue ali construir, né, toda essa parte de triângulos. Aqui nós vamos ver mais a parte dele na prática, quanto às classificações, quanto às medidas dos seus ângulos internos. A gente vai ver mais a parte na prática, certo? Bom, gente, a classificação quanto aos seus lados vocês já conhecem, não é novidade para vocês. Por exemplo, quando a gente fala triângulo equilátero, triângulo isósceles e triângulo escaleno, a gente está falando a classificação quanto aos seus lados. Por quê? Porque o triângulo equilátero é aquele que diz que todos os lados são iguais. Então, se aqui tem 3, aqui também tem 3, aqui também tem 3 centímetros. Então, todos os lados iguais é chamado de triângulo equilátero. Já o triângulo isósceles, o que diz o triângulo isósceles? 2 lados iguais e um diferente. Se aqui vale 2, aqui também vai valer 2, aqui pode valer 3. 2 lados iguais e um diferente. Já o triângulo escaleno, o que diz? São os 3 lados diferentes. Esse é diferente desse, que é diferente desse. Podendo valer 3, um lado 3, um lado 4, um lado 5 centímetros, tá? Então, quando a gente fala em classificação de lados, a gente está falando do triângulo equilátero, isósceles e escaleno. Agora, quando a gente fala em classificação quanto à sua medida de ângulos, a gente já está falando de classificações diferentes, e sim dos seus ângulos, não mais dos seus lados. Por exemplo, do acutângulo, tá? Do retângulo e do obtusângulo. Olha como que os desenhos são diferentes. O triângulo acutângulo, né, são ângulos mais fechadinhos, né? Nós chamamos de ângulos menores que 90 graus. Então, por isso que ele é chamado de acutângulo. Lembra lá o agudo? Então, eles são menores que 90 graus. Já o retângulo é isso aqui, ó. Tem que ter esse desenhozinho aqui, porque nós chamamos de um ângulo reto. Então, ele é chamado de retângulo. Já o obtusângulo é esse aqui, ó. Um triângulo um pouquinho mais aberto, por causa desse ângulo aqui, ó. Então, são ângulos maiores que 90 graus, obtusângulo. Lembra lá do obtuso, certo? Que nós falamos no início lá da nossa apostila 2, quando a gente estudou sobre ângulos, certo? Então, quando a gente fala de classificação quanto às medidas dos seus ângulos, nós estamos falando do acutângulo, do retângulo e do obtusângulo. Bom, ainda falando de triângulos, agora nós vamos falar sobre a condição de existência de um triângulo. Nós vamos falar sobre a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Ó, cuidado que a partir de agora nós já começamos com exemplos. Nós temos exemplo aqui, nós temos exemplo aqui, nós temos exemplo aqui, certo? Então vamos lá. Será que é possível construir triângulo com as medidas 1 centímetro, 4 centímetros e 2 centímetros? Será que na hora lá que você vai utilizar o seu compasso, a sua régua, você vai conseguir construir os triângulos com essas medidas? Nós temos aí uma regrinha, ok? Para verificar se a gente tem uma condição de existência desse triângulo ou não. Pegando o seguinte, o maior lado, desculpa, que seria desse triângulo, 4 centímetros. Você separa ele lá, tá? Quem sobrou, 1 e 2, a soma deles
ser maior do que o lado que você separa. Então, a gente pode verificar aqui, ó, 4 que você separou é maior do que a soma de quem restou, então não vai existir triângulo. Você já pode até dizer, não vou conseguir com o meu compasso, com a minha régua, fechar aquele triângulo. Os lados eu não vou conseguir, o triângulo vai ficar sem estar fechado. E para a existência de um triângulo, ele tem que estar fechadinho, para existir um triângulo. Então aqui não iria construir esse triângulo. Agora, outras medidas. 3, 4 e 5. Lembrando que a gente separa o maior, tá separadinho lá. E o que diz aqui, ó? Quem sobrou, 3 e 4, a soma deles tem que ser maior do que aquele lado que você separou. Esse caso aqui é maior, 3 mais 4 vai dar 7. É maior do que o 5? Então, sim, existe esse triângulo. Eu vou conseguir fechar o meu triângulo, ele vai ficar fechadinho, bonitinho, lá na hora da sua formação, certo? Então, para existir um triângulo, a soma dos lados que restaram, a soma tem que ser maior do que aquele lado que você separou como maior, ok? Bom, soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. Preste atenção nisso aqui. Em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é 180 graus. É 180 graus. Ok? Então, em todo triângulo, a soma das medidas dos ângulos internos é sempre 180 graus. Coloquei um exemplo aqui para vocês, ó. Nós temos um triângulo, tá? 53 graus, 90 graus e 37 graus. Somando tudo, nós temos 180 graus. Vamos supor que eu não desse esse valor aqui para você, ó. Se aqui a gente chamasse de X, o que você iria fazer? Você iria somar 53 mais 90, o resultado subtrair de 180, que no caso iria dar esse lado aqui, que é, no caso, 37 graus. Por que você subtrai de 180? Porque eu já sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Você descobre o ângulo que de repente ele vai colocar como X para você. Olha aqui esse terceiro exemplo. Vamos determinar o valor de X e depois de Y, que eu acabei de falar lá com vocês. Ó, vamos determinar primeiro o de Y, depois a gente determina o de X. O que a gente pode fazer aqui? Esquece esse ângulo aqui, ó, que está externo. O que a gente pode fazer? Peraí, professora, eu já tenho 52 graus e já tenho 90. Mas eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. O que eu posso fazer então? Vou somar 90, porque esse aqui nós vimos lá que é um ângulo reto. 90 mais 52 dá 142. Logo, se a soma dos ângulos internos é 180, 180 menos 142, 38. Ah, beleza, então aqui vale 38 graus. Já descobri, certo? E agora, como é que vale X? Vamos lembrar, gente, que quando ele forma meia volta, tá? Nós vimos também lá quando falamos sobre os ângulos opostos pelo vértice, quando nós estudamos sobre os ângulos, quando a gente forma meia volta, ele vale 180 graus. O que a gente pode fazer aqui no caso, então, ó? Para descobrir X. X é igual a 180 graus menos o valor que eu já tenho aqui do Y, que é 38, que vai dar, no caso X, 142. Olha lá, 142. Certo? Por quê? Porque ele aqui é um ângulo adjacente suplementar e nós já estudamos sobre isso. Ok, turma? Então, agora vocês estão preparados para fazer o módulo 10 para a nossa aula de quarta-feira, certo? Nós vamos fazer a correção na nossa aula online, mas eu quero que vocês façam esses exercícios para a gente chegar lá e tirar as dúvidas e debater sobre as questões. Um beijo, 702, até a nossa aula quarta-feira.